Bom, acho que os temas foram muito interessantes, desafiadores. Há uma agenda internacional de porte, né? Ela já está indo para quase para o seu cinquentenário, não é? Sem uma luta sem tréguas, não é? E esse dado importante que o Ernesto nos coloca da paridade de gênero, acho que ele é importantíssimo. Obviamente, ela é uma conquista, mas uma conquista frágil ainda. Não é que ela se dá em números, mas não em qualidade ainda. Não é? Isso é uma das questões mais importantes. As faces das nossas universidades mudaram, acho que mudaram para melhor. Não é? E isso, acho que ele apresentou muito bem o Rio+20, a incorporação do desenvolvimento sustentável, que é um discurso de agenda, não é? Todos os desafios, não é, que passaram, não é, para uma agenda internacional do pós-guerra, não é, e que continua sendo os desafios da nossa contemporaneidade, aí a luta contra a pobreza, a concentração populacional, não é, a questão da bioética, é uma questão que foi discutida, inclusive, hoje pela manhã, não é, a expansão das fronteiras agrícolas, desmatamento, não é, que a gestão de recursos naturais, sociedades do conhecimento. Então, tudo isso é uma questão importante, não é, que o fórum vai ter que debater, digladiar aí contemplando aí as diversas concepções, os diversos paradigmas, se é que a gente pode usar a palavra paradigma de forma não kuhniana, né? Não é? Kuhn basicamente estabelecia paradigma como algo afeta somente as ciências ditas naturais, não é? E a questão dessa mudança da ciência do homem para a sociedade, do indivíduo para a rede. Não é? E eu acho que se esquece, eu vou lembrar aqui, professor, um personagem muito importante da nossa história, que não é só da história brasileira, e que ele foi, eu acho que ele está meio relegado aí a uma questão meio ufanista, e que eu acho que não é tão ufanista assim, que é o nosso querido Alberto Santos Dumont, que acho que foi o primeiro sujeito a inaugurar redes importantes de tecnologia, não é, e de sociedades, não é, inclusive a sociedade, não é, francesa, que, queira ou não, desenvolveu aquilo que a gente chama hoje de avião, não é, encontrou nesse sujeito, que é um sujeito, acho que universal, aquele que seria o germe de uma grande rede para a fabricação de algo que, queira ou não, acelerou as fronteiras tecnológicas, não é, o comércio, não é, tudo de bom e tudo de ruim, né, como a guerra, né? Então, não é, a síntese, não é, que eu coloco para o público aí são esses desafios das nossas sociedades científicas. E eu acho que o desafio maior, não é, nós trabalhamos em rede, mas que tipos de rede? Não é? O Brasil hoje, eu acho que a América Latina como um todo, mas acho que todos viram algo que saiu na Folha de São Paulo, questão de uns 15 dias, que nós aumentamos a nossa produção científica em quantidade, mas caímos em qualidade. Não é? O que mede as citações, né, que queira ou não, é uma forma de se ver como se trabalhou em rede ou não, não é? O Brasil caiu. E o publish or perish, não é, eu acho que está matando as nossas instituições, não é, e nos transformando em seres realmente celulares. Não é? Estamos, não é, eu tenho uma aluna chinesa que fala que os chineses que são escravos do celular são chamados de os homens de cabeça baixa. Não é? Eu acho que nós estamos nos transformando, né, no paperismo, né, numa sociedade em cidadãos isolados, em pequenos grupos de pesquisa, com a ilusão da rede. Não é? Eu acho que vencer, não é, isso é mergulhar nos desafios de 40 ou 45 anos atrás, que nós nos colocamos lá atrás, via Unesco, via ONU, né, e como um debate universal. Bom, acho que é isso.
Obrigada, Marcos. Eu vou tentar também ser bem breve, como o Marcos, para que a gente possa ter mais tempo para o debate, porque a gente quer encerrar até às 4 horas. Bom, eu não vou retomar, então, as falas dos palestrantes, que já foram suficientemente e maravilhosamente esclarecedoras. Só vou retomá-las no sentido de tentar sintetizar um pouco a própria ideia que a gente queria trazer quando pensou esse tema da cooperação em ciência e tecnologia na América Latina, que nós pensamos que era muito importante que a gente pudesse trabalhar com esse papel fundamental da ciência e inovação para superar as desigualdades regionais, econômicas e sociais, que é uma coisa que já aparece, na fala de ambos, né? E tentar ver um pouco como é que estava a questão das condições para a formação das redes locais, nacionais e internacionais, os diferentes desafios na área da cooperação, as diferenças de estruturação nos sistemas de gestão de ciência e tecnologia, as novas formas de gestão de ciência, tecnologia e inovação e a adequação ou falta de adequação dos indicadores de ciência e tecnologia para a região. Esses todos são temas que são muito importantes, né, e que a gente precisa cada vez mais trazer para o debate. Também a questão da falta de mediações entre instâncias produtoras de conhecimento e sociedade, o desenvolvimento de instrumentos que viabilizem e apoiem a produção de conhecimento científico voltado à sustentabilidade. Essas são questões, e a inclusão, né, a apropriação social informada do conhecimento, essas são questões que são fundamentais quando se pensa na cooperação e nas dificuldades e potencialidades que nós temos na América Latina para tratar desses temas, né? Então, quando o professor José Vicente coloca traz um pouco a perspectiva das ciências sociais para analisar a ciência, mostrando essa relação entre como as relações sociais constroem a ciência e vice-versa, como a ciência constrói a sociedade, né, esse mútuo condicionamento existente entre ciência e sociedade, e que leva a transformações tão importantes no fazer científico e tecnológico. Toda essa transformação que o trabalho em rede, ou a necessidade, a cada vez mais importante trabalho transdisciplinar, não mais interdisciplinar, mas transdisciplinar, ou seja, a sociedade é complexa, precisamos responder de forma complexa, né? O conhecimento que nós produzimos tem que ser também um conhecimento complexo, e não um conhecimento reducionista, né? E a própria flexibilidade necessária para isso, né? E aí nós chegamos à questão da comunicação, e uma das questões estratégicas que talvez fosse abordada pelo nosso outro palestrante, pelo palestrante que está ausente, e que era um dos temas envolvidos aqui, um dos temas transversais que a gente tinha pensado que deveria constar nesse debate da cooperação, que é a questão da difusão e acesso ao conhecimento científico, ou seja, do interesse social envolvido na produção e na comunicação em ciência, e também a ciência para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Então, essa questão da comunicação em ciência, em suas múltiplas faces, como que ela está na América Latina, né? Tanto internamente a coletividade científica, quais são as capacidades que nós temos de trocas, né, que eu acho que o Zé Vicente abordou muito bem, dificuldades e capacidades de trocas, e também a questão da divulgação para o público, ou seja, aquela coisa, só papers, ou nós temos que chegar realmente na sociedade com
de uma forma um pouco diferente daquela convencional, né? E aí, já para encerrar, toda essa problemática que vai nos possibilitando uma nova relação, ou pensar uma nova relação entre cientistas e sociedade, né? Novas trocas mesmo entre os cientistas, entre as diferentes áreas, não mais um conhecimento tão disciplinar. Na verdade, a gente não está tão diferente assim. A ciência ainda é predominantemente a velha ciência com o paradigma da modernidade. Mas a gente está se encaminhando para algumas questões, e eu acho que essas são as questões que vão surgir no Fórum Mundial da Ciência, né? Essas novas configurações que o conhecimento tem que assumir para dar conta da realidade complexa que a gente vivencia hoje. E a inclusão de ímpares na avaliação da ciência, não só de pares, né? Toda a questão da relação entre ciência e cultura, que cada vez se impõe mais como uma questão importante, e essa questão, então, da ecologia de saberes. O conhecimento, ele cada vez mais surge como um conhecimento que precisa contemplar diferentes saberes, não um conhecimento puramente científico, naquele sentido mais positivista e tradicional do termo. Eu acho que é isso aí, em termos de um fechamento, né? Então, agora a gente gostaria de ver as perguntas e passar para o debate. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos os participantes, aos nossos palestrantes. Na realidade, assim, são várias as indagações, mas eu estava aqui ouvindo as falas do professor Ernesto e, na realidade, é um questionamento enquanto educadora, enquanto professora, enquanto pesquisadora. O que, na prática, a gente pode estar fazendo a médio e curto prazo na educação básica, porque eu tenho essa preocupação em relação aos novos que estão vindo, né? No sentido de como prepará-los, né? Como incentivá-los. Ontem nós ouvimos muito uma palavra mestre, né? Os grandes mestres estão se aposentando. Alguns estão já largando suas bandeiras, se despindo, né, de todo aquele processo educacional. A própria pedagogia, muitas vezes, é deixada de lado. Hoje, amanhã, a primeira fala do professor da manhã colocou bem a questão, né, da saída para o campo, de sair do escritório, de sair do seu laboratório, de enfrentar, na realidade, aquele público que precisa de nós. E eu me questiono muito em relação a isso, e é uma preocupação minha, dos meus colegas, porque a nossa sociedade ela está precisando disso nesse momento, de pesquisadores mais críticos. A sociedade hoje ela precisa de respostas imediatas, e nós precisamos ouvir essa resposta dos bons. Os bons não podem mais ficar calados. A comunidade científica ela tem que dar um grito, dar uma voz para essa juventude que está sedenta de exemplos. Exemplos até no próprio dia a dia, né? A questão no Rio Grande do Sul agora, essa vergonha em relação ao leite, a vergonha dessas licenças ambientais que escandalizou o Brasil, e a comunidade científica gaúcha, local, calada, muda. Eu acho que nós não podemos ficar calados e ouvir que governos, empresários, a mídia burguesa deu uma resposta e nós calados, né? Os meus alunos sempre questionam isso. Tá, professora, e aí? E aí essa é a minha pergunta, então, para a mesa, né? Na prática, no dia a dia de sala de aula, como transformar? Obrigada. Pessoal, a gente vai fazer assim, ó, 3 perguntas, aí volta para a mesa, e depois, se der, a gente abre mais uma rodada. Mas eu vou pedir que as perguntas sejam bem objetivas e breves, para a gente poder ter tempo de fazer o debate. Milton. Meu nome é Milton, eu sou sociólogo, e gostaria de trazer uma questão que foi levantada, que é a produção fragmentada do conhecimento.
por que não se discute, ou a própria comunidade que produz o conhecimento não trabalha mais fortemente no sentido de mudar a forma como se faz o financiamento da pesquisa? Então, os financiamentos da CAPES, CNPq e outros são completamente fragmentados, não tem uma linha de pesquisa, por exemplo, que estimule a produção de um conhecimento comprometido com a sociedade. Eu dou o meu exemplo, que trabalha com a questão, com o tema das cidades. Não tem um edital, não tem um financiamento que ajude a produzir o conhecimento comprometido com a resolução dos problemas da cidade e que aborde a questão do desenvolvimento com sustentabilidade, no aspecto econômico, social e ambiental. Aonde estão esses editais? E a gente sabe que a questão do financiamento é fundamental para a produção do conhecimento. Então, me parece que esse é um primeiro elemento estrangulador da produção de um conhecimento mais integrado e mais comprometido com a realidade das cidades brasileiras hoje, como elas estão colocadas. O segundo é o formato dos editais. Os editais têm 1000 complicantes, tu tem que ser um pesquisador vinculado a uma universidade, senão tu está fora, mesmo que tu tenha um currículo bom, uma boa experiência. Por que não se muda o formato desses editais? Quer dizer, os editais são muito mais uma porta de exclusão do que inclusão de bons pesquisadores, de pessoas comprometidas que querem participar com a produção de um novo conhecimento. Então, por que também não pensar em novos editais? A outra é um sistema de disponibilização de informações do que se produz em termos de conhecimento no país e quem são os pesquisadores, mais dinâmico e mais acessível. Os instrumentos que o Google criou mostram a possibilidade fantástica desse novo recurso, mas as instituições de ensino, as universidades são tão burocráticas e tão difíceis que é mais fácil usar o Google do que usar o buscador da universidade para encontrar os meus pares, o conhecimento que me interessa. Então, por que também não mudar isso? E eu acho que tem experiências que estão mostrando que, bom, o que interessa em termos de arrecadação de impostos, a Receita Federal cria instrumentos fáceis que qualquer um pode usar. E eu também gostaria, como pesquisador, ter o mesmo tipo de instrumento para poder usar. E aí sim me aproximar de outros pesquisadores uruguaios, argentinos, europeus, americanos. Por que não se faz isso? Então, eu acho que o Brasil já está maduro para isso, eu acho que ele pode criar essas ferramentas, esses instrumentos. Obrigada. Mais alguma pergunta? Professor Riso? Aqui. A gente encerra, então, com a sua... Infelizmente, eu perdi o início da apresentação aqui, então, eu espero que não tenha sido comentado, porque os relatores não falaram. Uma coisa que pelo menos a minha avaliação, é de que é muito comum a cooperação, tanto no Brasil quanto de alguns países da América Latina, com o Norte, com países, não sei se você comentou isso. Eu queria justamente ouvir se esse não seria um aspecto importante, a cooperação dentro, né, e em alguns casos eu sei que não é nem problema da comunidade, porque eu sei que em alguns países é estimulado que cada pesquisador só tenha um tipo de parceiro internacional. Então, nesse caso, normalmente a pessoa já escolhe um país desenvolvido e isso aí já dificulta a criação de redes ou qualquer que seja o formato, né? Esse seria o ponto que eu queria ouvir vocês. Por favor, você pode falar quem é? Bom, meu nome é Simone e eu sou bióloga de formação, mas uma das coisas que faço parte da Associação Brasileira de Agroecologia, fiz o mestrado em desenvolvimento rural aqui nessa universidade, e uma das coisas que me chamou a atenção quando eu acabei o mestrado e eu retornei com o trabalho para a comunidade onde eu tinha feito toda a inserção do meu trabalho, todo o diagnóstico era em cima da visão de mundo de uma determinada comunidade, me causou surpresa ver que, das 6 pessoas que trabalharam nessa comunidade no passado, eu era a primeira pessoa que estava trazendo o retorno do trabalho para essas mesmas pessoas. Então, uma das coisas que me assusta é a questão do papel público das universidades mesmo. Não sei
assim, até tenho contato com pessoas de fora do Brasil e tal, mas me dá a impressão assim que muito pouco do que a universidade produz chega para quem deveria realmente chegar, né? As pessoas assim que estariam trabalhando com uma série de circunstâncias que teriam muito a ver com esses trabalhos. Então, eu não sei assim, de que forma isso poderia ser medido, já que quem sustenta as universidades é o conjunto da população, com todos os seus impostos, e mesmo as universidades privadas também são custeadas com os mesmos impostos de toda a sociedade, já que elas se colocam como entidades que não são lucrativas, né, e recebem uma série de dotações orçamentárias do governo federal, estadual, etc. Então, é nesse sentido, né, de se ter um grau de monitoramento das universidades brasileiras para se ver o quanto desse conhecimento que é gerado chega a quem realmente deveria, a quem é pertinente que chegue, né? Sejam empresas, sejam comunidades, sejam prefeituras, sejam... Por exemplo, qual é o conhecimento ambiental hoje de tudo que se produz na universidade? O que chega para uma prefeitura, para uma região, de todo o conhecimento ambiental que já se produziu nesse país? Obrigada, Simone. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Ya me quedaron un montón de temas y comentarios. Quisiera empezar por una cuestión que me parece central, que digamos, se resume un poquito en lo que decía la última pregunta acerca de si llega o no llega lo que se produce dentro de las universidades, o la misma cuestión de cómo llegar a la inclusión. Y a veces me recuerda la discusión que teníamos hace 25 años o 20 años acerca de la relación universidad-empresa, ¿no es cierto? Digamos, llamo la atención que no debemos caer en como una especie de neo-ofertismo, donde antes pensábamos que todo lo que las universidades, ¿qué pasaba? Que las empresas no adoptaban lo que las universidades hacían, y ahora nos preguntamos qué pasa que no llegamos a resolver los problemas sociales con todo lo que hacemos en las universidades. Y me parece que muchas veces el riesgo es que nos estamos parando desde la perspectiva de las universidades y no desde la perspectiva de la pregunta. Estamos más en la respuesta que en la pregunta. Y esto se relaciona también con lo que... a veces con el problema de la comunidad científica callada. Y con el problema de los editales acerca de relacionados con el conocimiento con impacto social, es que me parece que muchas veces nos falta el actor que nos demande, no tanto el que nosotros sigamos produciendo respuestas, y muchas veces es parte de esta relación entre la toma de decisiones de políticas generales, no de política de ciencia y tecnología. No es un problema del CNPq, no es un problema del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de las secretarías estaduales, sino de que todos los ministerios, todos los tomadores de decisiones hagan las preguntas de conocimiento relacionadas para la toma de sus decisiones en cada uno de los campos. Entonces, en la medida en que un poquito lo que llaman las dos, o sea, se habla a veces de la Policy for Science y de la Science for Policy. Me parece que estamos en la interfase propia de la Science for Policy, es lo que nos está faltando muchas veces. ¿Cómo se hace para que, si el ministro de no sé, de Pesca tiene un problema, cómo llega de ahí a la respuesta que quizás esté en alguna de las en Santa Catarina, en la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que pasar entre medio? Muchas veces no es ni la falta de la pregunta ni la falta de la respuesta, sino que no hay camino, ¿sí? Es una reflexión personal casi. Volviendo a una cosa más estructurada, el tema de la educación científica, que me parece que es central. El tema, creo que nosotros hablaba de los pesquisadores críticos. Nosotros muchas veces, cuando hablamos de educación científica, hablamos de que cumple dos funciones, o al menos dos. Educar para la ciencia, es decir, educar futuros científicos, pero también educar por la ciencia, en el sentido de generar
ciudadanos críticos con herramientas incluso para la toma para votar bien. Es decir, no sé cómo explicitarlo adecuadamente, pero que la educación científica forma ciudadanos, no solo científicos. Muchos de quienes tienen una buena educación científica, no esperamos que todos sean científicos. ¿Sí? Necesitamos que la educación científica los forme también para ciudadanos. Por eso creo que es clave el poner un acento allí. Y para terminar, el tema del Open Access